Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês um conto presente no livro Contos Fantásticos do Folclore Brasileiro, de Júnior Salvador. Antes de continuar, como sempre, eu gostaria de pedir por favor para você se inscrever no meu canal, deixar um like, fazer um comentário e, se possível, indicar esse vídeo para alguém que você pense que possa gostar desse tipo de conteúdo. Se você estiver me ouvindo nas plataformas de podcast, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal no YouTube, pois assim você me ajudaria a sair do flop. Bem, vamos lá? Rodamuinho de Fogo, por Júnior Salvador. O calor dentro da garrafa era insuportável. Além da temperatura, havia fumaça, um cheiro desagradável que invadia as narinas e fazia com que uma pontada de dor latejasse na lateral da cabeça. O suor escorria pela testa e empapava a camiseta branca. Os braços, agudos, seguravam as correntes com força, mas o tempo estava acabando. A corrente, presa à borda da garrafa, poderia ter sido utilizada em um chaveiro ou coisa do gênero. Parecia estranho que suportasse o peso de um homem. Os punhos se fechavam firmes em torno das correntes. Em seu cárcere, as torrentes não o prendiam. Não havia grilhões em torno dos seus braços, mas era sim ele quem precisava se segurar aos elos com toda a força de seu ser. Os músculos tensionados, os dedos rígidos, o pequeno homem preferia ter sido atirado no interior de uma masmorra úmida. A chama da vela no fundo da garrafa estava chegando ao fim. Quando atingisse o nível final, o fogo se alastraria pelo interior da garrafa e não havia nada que pudesse ser feito. Dentro daquela prisão de vidro, sobre aquela mesa, o pequeno homem tentava sobreviver. Passara os últimos 3 dias naquele lugar, segurando-se àquela corrente com toda a sua força. Sua vida dependia de continuar firme naquele propósito, mas estava cansado, muito cansado. "Me tire daqui, sua bruxa", disse ele. Ao lado da mesa, recostada em uma cadeira de balanço que rangia todas as vezes que ela se movia, encontrava-se a velha. O vestido amarelo, com alças finas, deixava aparentes os ossos do ombro e do pescoço. Ela moveu a mão magra em direção à garrafa e, com a ponta dos dedos secos, bateu contra o vidro. Quando ela sorriu, deixou à mostra os dentes verdes e podres. Sua gargalhada ecoou por toda a sala, fantasmagoricamente. "Não se preocupe, pequeno saci. Pode sair", ela disse. Quando a velha tocou a borda do bocal da garrafa, a fumaça do seu interior começou a jogar com força para o lado de fora. O prisioneiro sentiu o ar circulando com força em direção ao céu. Quando a fumaça saiu por completo, o homem negro de uma perna só estava de pé, parado, no meio da sala. Surpreso com a inesperada liberdade, o saci rodopiou, fazendo com que as correntes de ar o seguissem. O rodamuinho se formou e, por um instante, acreditou que estaria livre. "Nem pense nisso, rapaz", sentenciou. Antes que o rodamuinho se formasse, o saci sentiu um baque nas mãos da pisadeira contra seu peito. Quando abriu os olhos, viu cair sobre si uma rede fina. Seus membros rapidamente se enrijeceram e ele não conseguiu mais se mover. Olhando com maior atenção, viu que a velha havia adaptado a peneira de cruzeta e feito-a em um tamanho superior. Aquilo era ainda pior que a garrafa. Não seria possível escapar. "Você viu? Não adianta tentar fugir", disse ela. Enquanto ela falava, seus olhos vermelhos iam de um lado para o outro, como fazem os dementes. O cabelo branco e desgrenhado já rareava em várias partes da cabeça e o nariz comprido deixava à vista alguns pelos fugidios. "O que você quer, velha?", gritou o saci. "Preciso das suas habilidades, rapaz", a velha disse calmamente. "Não vou fazer nada para você. Procure outro serviçal." O saci estava enraivecido.
A velha gargalhou novamente e apertou as mãos magras contra a rede. A mulher era raquítica, mas sua mão parecia pesar algumas toneladas. A palma da mão dela tocava a rede e era como se o peso do mundo pairasse sobre o rapaz. O Saci tentou se desvencilhar. A pisadeira continuou a empurrar a rede de cruzeta, prendendo o homem contra o chão. Quando as costas dele pareciam não aguentar mais a pressão contra o solo, ela saltou sobre o corpo dele e, com os pés, pressionou-lhe o ventre. O Saci gritou: "Escute aqui, seu imprestável, você vai fazer o que eu mandar." A mulher falava com altivez inesperada. A pisadeira afrouxou um pouco a pressão e o Saci pôde respirar. Na boca, sentiu o gosto amargo do medo, o qual se esforçava para não deixar transparecer. A mulher pressionou novamente seu abdômen e ele gemeu. Com o Saci totalmente subjugado e sem demonstrar qualquer reação, com a mão esquerda, ela retirou a carapuça vermelha da cabeça dele. "Agora você é só um rapaz", disse-lhe. A mulher saiu de cima do Saci e ele rapidamente começou a se desvencilhar da rede. Diante dela, com um olhar desafiador, ele girou novamente. A mulher não se moveu, apenas observou enquanto ele girava sobre uma perna e, sem que o rodomoinho se formasse, caía. "Faça o que eu te peço e lhe devolverei a carapuça. Sem ela, você não tem poderes. Não é nada", desdenhou. O Saci saltou em direção à mulher, mas ela desvencilhou-se do ataque com uma velocidade inesperada. Ela deu uma gargalhada e colocou a mão no interior da carapuça. Um brilho dourado surgiu de dentro da vestimenta e o Saci pôde ver o braço fino da mulher ganhando cor e tamanho. Quase parecia saudável. "Ouvi dizer que você não consegue mentir. É verdade?" o Saci perguntou. A pisadeira o olhou de cima a baixo. "Olhe para minha mão. O dedo anelar ainda me faz falta. Perdi uma aposta para o caipora. Eu mesmo arranquei." "Jamais minto", ela respondeu. O Saci conhecia a história que se contava a respeito da honestidade da pisadeira. Muitos achavam que o medo que o caipora inspirava fora o motivo, mas quem sabia um pouco mais a respeito da pisadeira tinha o conhecimento de que ela detestava mentiras. Simplesmente não conseguia dizer algo que não estivesse pronta para fazer. Fizera aquela aposta com a certeza de que venceria. Por isso, o próprio dedo foi o objeto colocado em jogo. Quando perdeu, retirou o dedo com tranquilidade e calma. Era o que devia ser feito. "Está bem, eu faço o que for preciso, mas depois de tudo, quero a carapuça de volta", disse o Saci. A velha tirou a mão de dentro da carapuça e ela brilhava. Com um manear de dedos, apontou para a perna faltante do Saci. Em um segundo, ele viu um emaranhado de metal se formando. Ela lhe dera uma prótese. "Nem para ser uma perna de verdade?" disse o Saci sorrindo. "Uma perna a mais, uma perna a menos, nada disso muda o que você é. Acho que pode lhe ser útil, já que não terá a carapuça, mas se não quiser, sabe como retirá-la. Lembro-me que quando criança você usava uma dessas na escola para pequenos seres mágicos. Você vai se adaptar bem." O Saci sorriu. Uma de suas maiores qualidades era a de encontrar pontos positivos em tudo o que ouvia. Apesar das circunstâncias, agora que estava fora da garrafa, começava a divertir-se com a situação. "Pois bem, o que quer que eu faça, ó grande matrona?" A liberdade parecia ter alforriado sua língua ferina. "Você não vai achar engraçado", ela respondeu. A mulher apanhou uma pequena bolsa de couro e entregou a Saci, juntamente com uma tesoura velha com a lâmina enferrujada. Com um sorriso esverdeado nos lábios, ela sabia exatamente o que pediria ao jovem. "Você é ideal para o trabalho que tenho. Preciso que me traga um pedaço da crina de um animal." O Saci sorriu. "Apenas isso? Será fácil. Há algum animal em especial?" Ele estava se sentindo estranhamente contente com aquela situação. "Bom que perguntou. Sim, traga-me um pedaço da crina da mula sem cabeça."
O Saci empalideceu. A mula sem cabeça era um dos seres mágicos mais perigosos que existiam. Quando na sua forma humana, a jovem Aurora era extremamente doce, de uma vivacidade apaixonante. Após a transformação, no entanto, ela perdia totalmente o controle sobre suas ações, tornando-se extremamente perigosa. Sem seus poderes, bastaria um coice, um toque da ferradura em chamas, para que a vida chegasse ao fim. Pode ser uma madeixa de Aurora? Ele indagou. Não. A Aurora não tem poder algum. Somente após a transformação é que ela passa a ter alguma importância. Preciso de um pedaço da crina em chamas, disse a velha. O Saci olhou bem para a velha e viu que ela se mantinha altiva. Os poderes dela haviam se demonstrado muito superiores ao que ele imaginava. Sem a carapuça, não havia como vencê-la. Façamos o que precisa ser feito, suspirou. Parte 2. O Saci escondeu-se atrás de uma árvore grande e esperou. A lua cheia deixava o Campo Verde totalmente iluminado. Já era quase meia-noite e ele sabia que em alguns segundos a mula sem cabeça estaria ali. Lembrou-se de que a havia encontrado anteriormente, ocasião em que ela, com um coice, quase o atingira na cabeça. A mágica da carapuça o salvou naquela oportunidade, mas agora não seria possível contar com ela. Alberto, por favor, você precisa fazer. A mulher vinha trazendo o homem pela mão e andando rapidamente. Quando a luz do luar beijou seu rosto, foi como se todo o local se iluminasse. A pele clara como leite, o cabelo dourado encaracolado, as duas pedras de jade incrustadas em suas órbitas. A beleza dela não podia ser descrita com palavras. Os lábios apresentavam uma coloração avermelhada, mas nunca houvesse a utilização de algum produto de beleza. Era tudo natural e inconscientemente belo. Eu não aguento mais isso, não quero te ver sofrer mais. Precisamos dar um jeito nisso, disse o homem. Alberto parecia um pouco mais velho que a mulher. Com um andar erudito, vestia uma bonita camisa branca e calças de linho. O sapato brilhava, refletindo a luz da lua. Alberto, fez uma pausa. Hoje não conseguiremos consertar isso. Você precisa fazer agora. A voz dela era firme e decidida. O homem balançou a cabeça assertivamente, com a resignação no olhar. Ainda segurando a mão da moça, aproximou-se de duas árvores flamboyantes que haviam no local. Com troncos grossos e fortes, os dois espécimes estavam totalmente floridos, o que deixava aquela noite de lua cheia ainda mais bela. Alberto se aproximou de uma das árvores e começou a chafurdar por entre as folhas secas que haviam caído ao solo durante o dia. Dali, retirou uma grande corrente. Os grilhões eram novos e pareciam bastante resistentes. Vê-los sendo colocados em torno do braço da moça deixou o Saci desconcertado. Ao final, Alberto prendeu tudo com um grande cadeado enegrecido pelo tempo. Depois disso, o homem foi até a outra árvore e fez o mesmo. Uma corrente grossa de aço foi colocada em volta da cintura. Os pés, cada um de uma vez, também receberam um colar de metal. A imagem daquela mulher linda, com correntes prendendo-a por todo o corpo, fez com que Saci mordesse o lábio. Pronto, está quase na hora. Volto 1h em ponto, disse com tristeza. Alberto aproximou-se e deu um abraço na garota. Ela permaneceu forte e apenas assentiu com a cabeça. Com um beijo na testa dela, ele se despediu, voltando em direção à casa e desaparecendo na escuridão. O Saci a tudo assistira sem intrometer-se. Quando Alberto sumiu em meio à noite, ele deixou-se ver. Aurora, quanto tempo! Tentou ser cordial. A mulher encarou o rapaz sem espanto, com os olhos verdes fixos e expressivos. Senti o seu cheiro desde que saí da casa. Pelo menos teve a delicadeza de esperar meu esposo entrar. O que você quer, Saci? Ela perguntou. Quero um pedaço de sua crina, disse ele direto. O rosto da mulher demonstrou o espanto com a informação.
se lembrara de outra oportunidade em que alguém tivesse interesse tão inusitado. O Saci era um amigo de longa data, por isso sorriu. Não serve um pedaço do cabelo? Troçou. Seu cabelo é seco e sem graça, mas sua crina, ao que me consta, possui bastante magia. O Saci tergiversou. Que seja, velho amigo, mas você sabe que daqui a 2 minutos as coisas ficarão fora do controle, não é? Não pense que estas correntes vão facilitar o seu trabalho. É preciso que tenha cuidado. Ninguém nunca tentou te retirar um pedaço da minha crina. Pelo menos, não que eu me lembre. Durante as transformações, as coisas ficam um pouco nebulosas, ela acrescentou. Acredito que seja porque você é muito cabeça quente, tentou parecer engraçado o Saci. A mulher sorriu. Não sei não. Sem a carapuça e com essa perninha de metal? Você não está sendo você mesmo, Saci. Está muito sério, ela disse amavelmente. O rapaz permaneceu um pouco pensativo. A Aurora tocara em um ponto importante. Desde que a pisadeira o deixara naquela garrafa, ele andava menos feliz. Havia feito poucas brincadeiras e estava até certo ponto taciturno. Tentou troçar com a Aurora, mas ela rapidamente percebeu que não estava agindo naturalmente. Com um suspiro, pensou que a ausência da magia da carapuça poderia estar fazendo com que a sua felicidade esvaecesse. Que seja. Falta muito? Respondeu seco. Olhe meus pés. Estão começando a coçar. Não vai demorar muito. Tenho só mais uma pergunta, ela disse. Diga. Para que te servirá a crina? Não é para mim. Então... A pisadeira está com a minha carapuça. É ela quem quer um pedaço da sua crina. Temos um acordo. Cumpro o combinado e ela me deixa em paz. A pisadeira não é alguém em que se possa confiar, disse ela. Acha que eu gosto de estar nessa situação? Sem a carapuça? Com essa perna de metal? Não, mas faça o que for preciso, respondeu irritado. Pois bem, amigo, você sabe que quando tudo acontece não tenho controle. Só lhe peço que tenha cuidado, também comigo, mas principalmente com a pisadeira. A Aurora demonstrou preocupação. O Saci assentiu com a cabeça. Ele estava diante de uma amiga, mas seu coração estava cada vez menos amistoso. Onde estava o divertimento naquilo tudo? Que diabos a pisadeira fizera com ele? Estava disposto a fazer o que ela lhe pedira. No entanto, algo dentro de si parecia se perder pelo caminho. Recostado em uma árvore, o rapaz esperou, até que a lua brilhou um pouco mais intensa e a transformação finalmente começou. Lá vamos nós, disse Aurora, com um sorriso ingênuo nos lábios. Apesar de conhecer a mulher há bastante tempo, ele nunca estivera presente no momento da transformação. Ela sempre exigia que qualquer pessoa ficasse longe. Mesmo o padre Alberto, seu marido, não podia aproximar-se. Ela tinha conhecimento da extensão daquela maldição e não queria machucar ninguém. Os pés de Aurora começaram a ganhar um aspecto escurecido. Um vapor amarelado começou a exalar, como se uma fagulha tivesse sido acesa em meio ao mato seco. Aos poucos, o vestido que ela usava começou a se rasgar em pequenos pedaços. O Saci permaneceu imóvel, parado em frente à amiga. A maldição a açoitava há anos. Restava a ele esperar que ela se completasse e fazer o que deveria ser feito. No entanto, vê-la passar por tão grande sofrimento apenas aumentava sua própria tristeza. Um odor muar invadiu todo o ambiente. Com o corpo em chamas, a mula sem cabeça finalmente surgiu. Os músculos das patas dianteiras tensionaram e ela inclinou o corpo todo para trás, fixando-se sobre as patas traseiras. O fogo que saía da parte final do pescoço era uma coisa infernal. Queimava uma chama amarela com labaredas vermelhas, se formando aos poucos. No centro de tudo, uma vazia escuridão. Por um segundo, Saci acreditou estar olhando para o nascimento de todo o universo. O fogo surgiu também nas patas de Aurora e o caos tomou conta.
Labaredas flamejantes beijaram o rosto do Saci e ele passou a ver com dificuldades. Cambaleou para frente e se aproximou perigosamente da mula. Colocou a mão sobre os olhos, esfregando-os, tentando voltar a ver, enxugando as lágrimas que teimavam em correr diante do calor. Escutou um estalo. Foi ao chão. O casco flamejante da mula bateu diretamente contra a prótese de sua perna ausente. O metal se despedaçou por completo, em diversos pedaços. O Saci estava de volta à vida com uma perna só, mas sem a carapuça que tanto o ajudara em momentos passados. Fazer qualquer coisa se tornava muito difícil. Caído com as costas contra o solo, ele finalmente conseguiu voltar a enxergar. No alto, as patas de Aurora pareciam estrelas cadentes. O azurrar do animal fazia com que ele perdesse completamente o senso de direção. Sentia vontade de vomitar e, ao mesmo tempo, o próprio ar lhe faltava. "Aurora, pare!" gritou. Ela não podia ouvir. Os cascos dianteiros foram ao chão e cravaram-se na grama, deixando a marca do fogo no solo. O Saci escapara rolando sobre o próprio corpo. Tudo estava ficando muito perigoso. "Vamos acabar com isso", decretou. Retirando a bolsa de couro e a tesoura dos bolsos, o Saci prostrou-se lateralmente à mula sem cabeça. Com um rápido movimento, utilizou a única perna como impulso e saltou em direção ao dorso do animal. O fogo que tomava conta da cabeça faltante também cobria toda a crina. Seria preciso queimar-se caso desejasse realmente retirar um pedaço daquilo. Com a mão esquerda, o Saci juntou entre os dedos a crina da mula. A mão doía como se estivesse sendo arrancada. A força mágica naquela criatura era muito superior à de sua carapuça. Era como se uma centrífuga estivesse pronta para moê-lo. Não havia como perder tempo. Com a tesoura que lhe havia sido dada pela pisadeira, o Saci cortou uma pequena porção da crina da mula. O animal escoiciou, saltando de um lado para o outro. Ele não imaginou o que aconteceria, mas Aurora sentia muita dor. Teve pena da amiga, no entanto. Havia-lhe explicado a situação e ela compreendera. Tinha de continuar sua missão. Quando ele cortou o segundo punhado da crina, ela explodiu em fúria. Os coices violentos ficaram cada vez mais fortes. Sobre o dorso da mula, ele não conseguia mais resistir. A mão esquerda queimada não tinha utilidade, apesar de ainda segurar a crina da mula. Sem forças, ele começou a abri-la lentamente até sentir que o animal não estava mais debaixo do seu corpo. Antes de alcançar o chão, entretanto, sentiu o impacto. Os cascos das patas traseiras do animal atingiram o peito do Saci e ele voou pelo ar. Não foi mais longe, porque suas costas bateram violentamente contra um dos flamboyants. Agonizando no chão, ele viu quando ela partiu uma corrente e depois outra. O fogo da cabeça ausente aumentava ferozmente. O azurrar ensurdecedor fez com que o padre Alberto saísse de dentro da casa. O Saci agonizante e o marido cuidadoso viram quando outra corrente se partiu. "Aurora, pare!" gritou o padre. A mula fez uma pausa e virou as chamas da cabeça com aquela escuridão milenar em direção ao padre. O que se viu depois foi a cólera de um monstro. O fogo subiu tão alto que incendiou um dos flamboyants. O outro, ao qual ela ainda estava presa, começava a pender. Rastejando para longe, o Saci não conseguia dizer nada. Buscava apenas segurar em suas mãos a pequena bolsa de couro, enquanto se esgueirava lutando pela vida. O flamboyant restante se partiu. As correntes não romperam, pelo contrário, atravessaram o tronco da árvore com violência. Os galhos caíram próximo ao Saci, que nada podia fazer para impedir o que acontecia. A Aurora escoiceou e azurrou mais uma vez. Sumiu na noite escura sem deixar vestígios. Depois que se embrenhou na mata, ainda foi possível ouvir o tilintar das correntes por alguns segundos. Depois, apenas o silêncio. Alberto correu em direção à casa e retornou. Nas mãos, uma pequena machadinha. Nas costas, uma mochila. Sem nem ao menos fazer conta da presença do Saci, adentrou a mata em busca da amada.
Curioso. A pisadeira surgiu, prostrada ao lado do Saci. O rapaz sentia todo seu corpo doer e a respiração falhava. A mão esquerda ainda estava lá, mas agora era tão útil quanto sua perna direita ausente. Do chão, olhando para o alto, a pisadeira parecia ainda mais alta e magra. Conseguiu o que eu te pedi? Ela perguntou. Sem conseguir falar, o Saci apenas moveu a mão que segurava a bolsa de couro, estendendo-a em direção à velha. Muito bem, ela disse. A velha pegou a bolsa e enfiou a mão dentro dela. Para a surpresa do Saci, quando ela retirou, trazia os pedaços da crina da mula sem cabeça ainda em chamas. Como você não se queima? Perguntou um Saci agonizante. Você também não se queimaria caso estivesse usando sua carapuça. Por sinal, combinado é combinado. Aqui está ela. A pisadeira atirou a carapuça vermelha contra o rosto do Saci. Ele mexeu a mão e tocou nela. Não há magia, surpreendeu-se. Eu disse que devolveria a carapuça, ela está aí. A velha sorriu. A pisadeira afastou-se com uma pequena bolsa nas mãos. O fogo da crina subia pelos seus braços e voltava. Só então o Saci percebeu o que estava acontecendo. Da mesma maneira que a carapuça havia feito quando se encontraram pela primeira vez, a mágica da crina estava rejuvenescendo a velha pisadeira. Dessa vez, no entanto, não era apenas o braço que segurava a bolsa que parecia renovado. Todo o corpo dela estava voltando à juventude. Obrigada pela cooperação, Saci. Agora eu preciso ir. Cuidado para não morrer, gargalhou. Quando o Saci se apercebeu, havia uma mulher linda diante dele. A pele negra como uma pedra de ônix, tão bela quanto forte. Os olhos antes sem vida tornaram-se duas obsidianas intempestivas. A mulher agora não só tinha adquirido de volta a juventude, como também tinha sede de vida. A pisadeira saltou para trás, fundiu-se à escuridão e desapareceu. O Saci permaneceu deitado, olhou para a mão esquerda perdida e suspirou. Segurou mais uma vez a carapuça. Nenhum poder havia nela. Colocou então a mão em um dos bolsos. Com cuidado, retirou um cachimbo. Esticou o braço em direção às chamas que consumiam um flamboyant. O cachimbo se acendeu e, com ele, uma luz intensa. O Saci respirou aliviado. Ainda bem que não havia mágica apenas na carapuça. E ele, então, sorriu. Fim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e é isso. Obrigada e tchau, tchau.